Boa noite para quem é de boa noite e muito bom dia para quem é de bom dia. Que Gabriel esteja ao seu lado direito, que Uriel ao seu lado esquerdo, Micael na sua frente, o anjo Gabriel à sua retaguarda e o hexagrama resplandecente esteja acima de você e da sua família. Hoje eu gostaria de falar uma palavra sobre motivação, tá ok? Algumas atitudes que nós tomamos em nossa vida podem nos gerar alguns problemas no trabalho, em casa, no casamento, na profissão que nós escolhemos, na rua, no cinema, no supermercado, onde quer que você vá. Então eu gostaria de falar com você hoje sobre alguns tipos de reações que devem ser evitadas para que a sua vida seja mais leve, a sua vida seja mais tranquila, a sua vida seja mais espiritualizada. Todos nós aprendemos com isso, nós não nascemos sabendo e talvez essa palavra venha de encontro a uma necessidade do teu coração que hoje talvez você tenha que colocar em prática, tá ok? Eu vou falar sobre um tema que tem o seguinte título: não reaja de forma automática. Quantas vezes nós reagimos de forma automática? As pessoas às vezes nos fazem alguma desfeita, nos fazem alguma crítica, nos fazem algo que nós não gostamos e no automático nós damos uma resposta atravessada, muitas vezes agimos até agressivamente e isso pode nos causar transtorno no trabalho, transtorno no emprego, transtorno no casamento. Então procure não reagir de forma automática. Nós vamos explorar um pouquinho só esse tema no dia de hoje, tá ok? Os psicólogos dividem nossas interações em duas amplas categorias: respostas e reações. Resposta é uma ação premeditada e bem planejada. Reação é uma ação automática e sem reflexão. Então veja bem, os próprios psicólogos fazem uma diferenciação sobre esses dois comportamentos humanos diante de algumas adversidades, diante de alguns confrontos com outro ser humano, tá ok? A resposta é uma ação premeditada e bem planejada. Quando uma pessoa te ofende, quando uma pessoa te agride verbalmente, quando uma pessoa faz algo no teu trabalho que você não goste, quando uma pessoa faz algo na ordem espiritual que você frequenta, que você não goste, quando uma pessoa dentro da própria igreja, talvez que você frequente, lhe causa algum prejuízo ou fala mal de você, a nossa tendência é termos dois tipos de reação. A primeira dela é a resposta. Resposta e reações são duas coisas diferentes. Os psicólogos explicam que a resposta é uma ação premeditada e bem planejada. Então, quando você tiver que se defender de algo, ou de alguma acusação, ou de alguma afronta, ou de alguma provocação, nunca opte pela reação, e sim pela resposta, porque a resposta, segundo a psicologia, é uma ação premeditada e muito bem planejada. É quando você pensa muito bem, você raciocina o que você vai dizer depois, o que você vai falar, e principalmente nós temos que tomar um grande ensinamento, uma grande verdade no nosso coração, é que sempre tem o depois. Depois de uma ação, existe sempre o depois. E o depois? Quando você de repente ofende o seu marido, quando você ofende a sua esposa, quando você fala para ele tudo que você tem vontade, quando você humilha o seu patrão, e depois? Você está preparado para aguentar toda a responsabilidade daquilo que você disse?
a responsabilidade daquilo que você falou? Quando você, por exemplo, no trânsito, aborda uma pessoa e discute com ela, e se essa pessoa parar o carro? E depois? O que você fará? Você está preparado para se defender? Você está preparado para um confronto direto? Nós temos sempre que nos preocupar. E depois? Porque existe um falso ditado que é aquele assim: eu falo a verdade, doa a quem doer. Só que você fala a verdade. E depois? Você está disposto e você está preparado para suportar as consequências da sua resposta, da sua agressividade? Será que depois não vai gerar consequências que vão lhe causar grandes prejuízos profissionais, prejuízos espirituais? Quando você trai um amigo, quando você apunhala um amigo pelas costas, e depois? Você está preparado para encarar essa pessoa de frente? Você está preparado para conversar com esta pessoa? Você está preparado para justificar aquilo que você fez? Então, toda atitude que você for tomar, lembre-se sempre disso. Existe reação e existe resposta. As pessoas maduras, elas optam pela resposta, porque a resposta é uma ação que já foi premeditada e bem planejada. Quando a pessoa é afrontada, quando a pessoa é provocada e ela pensa no que ela vai dizer, planeja muito bem aquilo que ela vai falar, ela simplesmente não corre o risco de se ver em maus lençóis. Ela não corre o risco de passar problemas do depois, porque ela planejou, pensou na resposta e ela vai dar uma resposta sábia, com sabedoria, com inteligência, que não vai complicá-la no trabalho, não vai complicá-la com o marido, não vai complicá-la com a esposa, não vai complicá-la com os filhos, não vai complicá-la no dia a dia, no trânsito, seja em qualquer lugar que você esteja. A sua resposta não vai lhe complicar e você não vai ficar preocupada e preocupado se você aguenta com aquilo que vem depois. Agora nós temos o outro tipo de atitude, o outro tipo de categoria que os psicólogos eles colocam como reações. Quando você é agredido, quando você é ofendido, quando você é xingado, quando você é provocado, a primeira vontade que dá é ter uma reação no automático e responder na mesma moeda, agredir da mesma forma, usar do mesmo artifício. Só que a reação, ela é uma resposta automática que não houve uma reflexão prévia. Então você vai falar coisas que você vai se arrepender, você vai falar coisas que depois você vai ter que pedir desculpa, você vai falar coisas que você depois vai ter que voltar atrás e muitas vezes não vai ter volta, porque a palavra lançada, a pedra atirada, a lança também atirada não volta atrás. A palavra falada, a pedra atirada e a lança que também foi atirada não voltam atrás. Tudo isso você tem que levar em conta. O depois, você está preparado para ele? Eu acredito que talvez não, porque a reação faz com que nós começamos a agir como seres primitivos, através de partes do nosso cérebro reptiliano, parte do nosso cérebro primitivo, nós acabamos dando respostas atravessadas. A pessoa te xinga e você quer xingar ela mais alto ainda. A pessoa faz algo mal para você e você, numa reação, você quer fazer algo ainda pior para ela. Então a reação não é racional e não traz benefício algum, nem para o seu trabalho, nem para o seu casamento, nem para o seu convívio em sociedade. Então lembre-se sempre disso. Existem respostas
e existe reações. As respostas são muito bem meditadas e muito bem planejadas. As reações, normalmente, são aquelas que nos trazem problemas. As reações, inclusive, são as que mais geram arrependimentos e não soluções. Quando você é ofendido no trabalho pelo seu patrão, quando você é ofendido pelo seu esposo, quando você chega em casa, ou pela sua esposa, se você agir no impulso, através de uma reação impensada, a estatística é clara e esta reação gera mais arrependimento do que soluções. Quando a resposta é bem meditada e bem planejada, ela vai gerar soluções e não arrependimentos. Então, dirigir insultos a funcionários de forma agressiva é uma reação automática e muitas vezes pode te causar um problema muito sério. Dirigir insultos ao marido, à esposa, aos filhos podem lhe gerar problemas. Então você procura ter um comportamento mais racional. Eu sei que não é fácil, mas tente pensar um pouquinho mais, que um passo errado, eu já disse isso aqui no canal, um passo errado pode estragar toda a sua vida. Quando você receber uma ofensa, uma acusação, quando as pessoas levantarem falsos testemunhos a seu respeito, simplesmente espere um pouco, policie o seu comportamento, dê um tempo para você raciocinar sobre aquilo e depois dê uma resposta bem planejada e uma resposta bem meditada. Então tem que haver uma pré-meditação e uma resposta bem planejada. Nunca haja na reação e nunca haja no calor do momento, porque neste momento é quando nós fazemos as maiores besteiras e não estamos preparados para e o depois. E depois que eu der essa resposta? Depois que eu ofender? Depois que eu xingar essa pessoa e mandar ela para algum lugar distante, tipo para PQP? O que eu faço com isso? O que eu vou fazer? E depois, eu estou preparado para encarar um patrão assim? Estou preparado para uma demissão? Estou preparado para que um filho fique revoltado comigo? Estou preparado para um divórcio? Estou preparado para uma separação? E depois? Pense sempre nisso, no depois. Uma reação reforça a sua imaturidade e uma resposta reforça a sua maturidade. É agente de mudança e favorece a sua percepção. A melhor visão é a percepção. Então procure respirar fundo sempre que você estiver passando algum problema com outras pessoas, problema de relacionamento, problema de convivência. Respire fundo, procure se acalmar e responda, mas não reaja no automático. Responder no automático gera problemas, tá bom? Você deixará uma impressão duradoura se responder a um problema em vez de reagir a ele. Então, procure dar uma resposta que vai trazer uma solução para aquele problema, para aquela desavença, para aquela desarmonia, e não haja no impulso, no temperamento sanguíneo. Procure pensar bem e dê uma resposta adequada, porque segundo Salomão, a palavra branda apazigua a ira. Tome isso como exemplo para você. Tenha um excelente dia. Pense muito bem antes de falar. Pense muito bem antes de confrontar os seus inimigos e haja com sabedoria. Tudo bem? Fica aqui o meu grande abraço a você. Que os anjos estejam ao seu redor, que Micael esteja na sua frente, Gabriel à sua direita, que Rafael à sua esquerda, Uriel
esteja na sua retaguarda e que o hexagrama flamejante esteja sobre a tua vida. Inscreva-se no nosso canal, dê um joinha para ajudar o nosso canal, compartilhe também esse vídeo com as pessoas que podem estar precisando desta palavra no seu Facebook. Você pode compartilhar até com 99 pessoas. Eu agradeço do fundo do meu coração por toda a sua participação nos vídeos do nosso canal. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Fica aqui para você um abraço do Mago Anael. Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que o canal do YouTube, é escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte, o mago responde a você. Aqui é o canal do mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, aqui todos são bem-vindos. A ignorância cega, conhecimento cura, então se desapega da sua baixa cultura. Abra sua mente para ampliar a visão. Nossa missão é compartilhar informação. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Independente daquilo que você crê, Mago Anael te dá as boas-vindas. Aqui é o canal do Mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, aqui todos são bem-vindos.